Assim que ele entrou pela porta da frente, ele já deu de cara com 2 corpos no chão, e um deles era a própria namorada, a Constance. Um pai perturbado executou toda uma família porque a filha dele rejeitou ele. Sim, você ouviu certo, e por mais absurdo que pareça, foi exatamente isso que aconteceu. O Dominico gigante era obcecado pela filha adolescente, e quando ela deixou claro que ela não queria contato com ele, ele surtou. Mas não foi um surto qualquer, foi um plano frio e calculado. Ele invadiu a casa da família durante a madrugada e matou a própria filha, a mãe dela, a avó e até o pai dos irmãos mais novos dela. Tudo isso enquanto 2 crianças de 6 e 9 anos assistiam a tudo. E o mais assustador é que isso não veio do nada. O Dominico ele já tinha um passado violento com registros de agressão, crueldade contra animais e ameaças bizarras. Só que mesmo assim ele nunca foi preso por muito tempo. O sistema deu a ele várias chances e ele usou a última para destruir uma família inteira. E hoje eu vou contar para você a história do massacre de Rockledge, na Flórida. Um caso brutal que mostra o que acontece quando a justiça fecha os olhos para os alertas. E aí, eu sou a Grace e seja muito bem-vindo a mais uma história bizarra. O Dominico, ele só tinha se relacionado com a mãe da Chiara, a Constance, por cerca de 2 meses quando ela descobriu que estava grávida. E no momento que ela contou para ele, né, da gravidez, ele basicamente sumiu da vida dela durante anos. Infelizmente, isso é o que muitos caras fazem. Ele ficou completamente ausente. Ele não apareceu em vários aniversários, ele não ligava pra saber como é que tava a filha dele, ele nem tentou fazer parte da vida dela. E aí, do nada, como se fosse um fantasma, ele apareceu agindo como se ele quisesse recuperar o tempo perdido e virar um pai. Só que nessa altura, a Chiara ela já tinha crescido. Inclusive, ela tinha crescido bastante pra perceber que tinha alguma coisa de errada com o pai dela. Ela não confiava nele, ela não se sentia confortável perto dele. E as pessoas ao redor, elas percebiam como ela fazia de tudo pra não ficar sozinha com ele, porque tinha alguma coisa nele que deixava todo mundo desconfiado. E, infelizmente, ela tinha toda a razão, porque segundo o namorado dela, o Gavin, o comportamento do Dominico não era só esquisito ou insistente, era perturbador. Inclusive, teve um momento específico, que foi ali um ponto crítico, onde ele pediu pra Chiara enviar fotos dela de biquíni, e aquilo foi o limite. A Chiara contou pra mãe dela e a Constance prometeu que ia fazer alguma coisa imediatamente. Ela confrontou o Dominico e impôs um limite claro, que a partir daquele momento não era mais pra ele ver a Chiara pessoalmente. Se ele quisesse falar com ela, tinha que ser por telefone. Só que o Dominico, ele não viu isso como um limite, ele viu isso como uma traição. Na cabeça dele, a Constance estava manipulando a filha e envenenando ela contra ele e destruindo o que ele achava ser a única chance de ter um relacionamento com ela, mesmo sem ele nunca ter feito nada pra merecer isso. E dali em diante, tudo começou a desmoronar rápido. O colega de quarto dele, mais tarde, disse que ele ficou cada vez mais instável, obcecado pela Chiara, irritado por ela não responder ele da maneira que ele queria e fixado na ideia que ela não estava contando tudo sobre a própria vida pessoal pra ele. E ele ficou especialmente perturbado com uma consulta médica que ela teve na segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Ou seja, esse caso ele é bem recente. A Chiara tinha ficado em casa nesse dia porque ela tava com dor de garganta. E segundo o próprio Dominico, foi por volta das 2 da tarde que ele viu a filha pela última vez. Mas era mentira. No dia seguinte, ele ligou de novo por volta das 3 da tarde, cobrando notícia. Mas a Chiara tava numa ótica e acho que aparentemente ela precisava de óculos, então ela tava ocupada demais e disse pra ele que ligava mais tarde. Só que o Dominico, ele não quis esperar. Ele respondeu com poucas palavras, basicamente mandou ela se F, né? Você sabe qual é a palavra, e desligou. E mais tarde, naquela mesma noite, alguma coisa nele quebrou. Por volta das 11h30 da noite, ele disse pro colega de quarto: eu acho que eu vou ter que ir lá e matar todo mundo. E poucas horas depois, foi exatamente isso que ele fez. Tá, vamos cortar agora pra manhãzinha do dia 1º de março de 2023. Era uma quarta-feira. O Michael Bish dormia profundamente quando o celular dele tocou. Era uma chamada de vídeo da Chiara, a filha da namorada dele, a Constance. Ele atendeu a chamada, mas quem apareceu na tela não foi a Chiara.
Eram os 2 irmãos mais novos dela, de apenas 6 e 9 anos, chorando com os rostos cobertos de lágrima e a voz trêmula de pânico. Não precisava nem ouvir o que eles diziam para entender que tinha alguma coisa terrivelmente errada ali. O olhar deles já dizia tudo. Mas quando eles começaram a falar, as palavras foram ainda mais devastadoras. Eles contaram que eles tinham acordado no meio da noite com gritos. Não era uma briga ou uma discussão, eram gritos de terror. Depois eles ouviram outros sons, estalos, pancadas, barulhos que não faziam sentido. E quando eles saíram do quarto para ver o que estava acontecendo, eles encontraram a família no chão, imóvel, com sangue por toda parte. O Michael manteve a calma, pelo menos por fora. Ele continuou falando com os garotos, tentando acalmar eles enquanto ele pegava o carro e corria para a casa da Constance, que também era na Flórida. Mas por mais que ele tivesse tentando se preparar para o pior, nada preparou ele para o que ele viu. Assim que ele entrou pela porta da frente, ele já deu de cara com 2 corpos no chão. E um deles era a própria namorada, a Constance. E infelizmente ele viu logo que era impossível ela estar viva. A sala parecia uma cena tirada de um pesadelo. O sangue espalhado no chão, cápsulas de bala por todos os lados e um silêncio pesado que não combinava com uma casa de família. Sem pensar 2 vezes, o Michael pegou os meninos nos braços, levou os 2 até o carro e tirou eles dali. Só depois de garantir que eles estavam em segurança é que ele ligou para a polícia. Na gravação da ligação é possível ouvir a voz trêmula dele dizendo: "O filho da minha namorada me ligou dizendo que os pais estavam mortos. Eu vim correndo porque eu não sabia o que estava acontecendo. A avó, a mãe, o pai e a irmã estão todos mortos. Só os meninos sobreviveram." Quando os policiais do condado de Brevard chegaram, eles entraram pela casa e começaram a vasculhar cômodo por cômodo. Num dos quartos, eles encontraram a Glenda May, a avó da Kiara, de 63 anos, deitada numa cama, baleada no rosto. Parece que ela nem teve tempo de reagir. Na sala, encontraram mais 2 corpos, a Constance, de 35 anos, e o Michael Watson, de 36, que era o ex-namorado dela e o pai dos meninos. Ambos foram baleados na cabeça e estavam lado a lado, cercados por sangue, cápsulas de bala e pegadas ensanguentadas. Mas enquanto os agentes continuavam a varredura, eles se deram conta que tinha uma pessoa faltando, a Kiara. E foi aí que outro policial seguiu até o quarto dos fundos e, ao abrir a porta, ele encontrou a última peça desse quebra-cabeça trágico. A Kiara, de só 15 anos, ela estava deitada na cama, imóvel, com uma poça de sangue sobre a cabeça. Outro tiro, mais uma vítima, 3 gerações da família exterminadas numa única noite. Nenhum suspeito foi encontrado no local. A casa foi isolada e os investigadores começaram a trabalhar imediatamente, tentando entender o que tinha acontecido. Lá fora, as luzes vermelhas e azuis dos carros da polícia refletiam nas casas da vizinhança. Os moradores, atraídos pelas sirenes, assistiam em silêncio a movimentação que acontecia na casa. Muitos conheciam a família. Alguns tinham visto as crianças brincando dias antes. E agora, aquela casa era cenário de um massacre. Mas a pergunta na mente de todo mundo era a mesma: como algo tão monstruoso aconteceu tão perto sem que ninguém ouvisse nada? Porque quem fez aquilo claramente não estava tentando ser discreto. Foi uma invasão barulhenta e agressiva. Assim que a cena do crime foi considerada segura, a perícia começou a coletar as evidências. Eles acharam e coletaram cápsulas de bala. Também recolheram amostras de sangue para testes de DNA e cada detalhe foi fotografado para registro. Os investigadores também conversaram com o Michael, que foi o primeiro a chegar. Ele contou tudo o que ele sabia: os nomes das vítimas, como elas estavam relacionadas, e quando os detetives perguntaram se tinha ali algum conflito, ameaça ou alguma coisa acontecendo nos últimos dias, ele falou um nome: Dominico Gigante. O Michael contou sobre a relação estranha e desconfortável entre o Dominico e a Kiara, e sobre a mensagem que o Dominico mandou para ela poucas horas antes do massacre. O Michael não estava acusando ninguém, ele só estava compartilhando o que a Constance tinha contado para ele, mas aquele comentário foi o suficiente para colocar os investigadores no caminho certo. E assim as evidências começaram a se alinhar. Durante uma varredura pela vizinhança, um dos detetives viu
que uma das casas tinha câmera de segurança. O dono permitiu o acesso às imagens e ali estava exatamente o que eles precisavam. No início, o vídeo não tinha sido divulgado publicamente, mas depois acabou vazando. E o que apareceu, de acordo também com os relatos judiciais, foi uma caminhonete prata do modelo Dodge. E essa caminhonete, ela entrou na garagem da família por volta da 1h19 da madrugada. O motorista desligou os faróis, claramente tentando não ser notado. E 2 minutos depois se ouviu um estrondo. Os investigadores acreditam que esse barulho foi a porta da frente sendo arrombada. Nos 71 segundos seguintes, o áudio captou 9 disparos e o grito de uma mulher. Logo em seguida, a caminhonete foi embora. O assassino tinha agido rápido e fugido. Com esse vídeo e as informações dadas pelo Michael, os detetives já tinham o suficiente para ir atrás do Dominico. Naquela mesma manhã, por volta das 11h22 da manhã, 2 investigadores foram até a casa dele, não para prender ele, mas sim para informar sobre a morte da filha, e também eles queriam observar a reação dele ao receber essa notícia. Mas antes mesmo deles baterem na porta, alguma coisa chamou a atenção. Uma caminhonete Dodge prata estava estacionada na garagem e era praticamente idêntica à que tinha sido filmada na cena do crime poucas horas antes. A porta da frente se abriu e o Dominico apareceu com um colega de quarto, o Bruce McCain, logo atrás dele. E naquele instante o clima mudou. O comportamento do Dominico estava muito estranho. Eles gravaram as reações dele ao contar que a Chiara tinha falecido. E a reação dele foi fazer algumas perguntas, meio incrédulo, e ele até chegou a perguntar se aquilo era algum tipo de piada. Mas o problema é que ele não demonstrava nenhuma emoção de verdade, sabe? Não tinha lágrima, ele não entrou em choque nem nada. Só ele falava umas respostas frias, umas frases soltas e desconectadas, e isso pros detetives era um enorme sinal de alerta. Ele não ficou nem triste. No começo, o Dominico, ele tentou bancar o pai preocupado, ele perguntou se ela tava em casa, se ela tava no colégio quando isso tudo aconteceu, mas quando os policiais eles pediram que ele fosse até a delegacia para ajudar nas investigações, o comportamento dele mudou de repente. Ele começou a inventar desculpas. Ele disse que ele precisava cuidar dos cachorros, que ele queria fumar um cigarro e que ele precisava de tempo para processar tudo. O Bruce, que era o colega de quarto, ele precisou intervir e praticamente dar um puxão de orelha ali nele, lembrando que nada disso era mais importante do que descobrir o que tinha acontecido com a filha dele, né? O detetive disse que eles estavam tentando juntar informações para entender realmente o que tinha acontecido, e o Dominico respondeu uma coisa bem nada a ver. Ele disse que tinha que cuidar dos cachorros que estavam soltos, perguntou se ele podia ficar ali para fumar um cigarro e comentou que, como o próprio detetive já tinha dito, ele nem sabia por onde começar a investigação e que ele falou que esse caso nem parecia real. Ah, e não parou por aí, ele ainda tentou justificar o porquê ele não deveria ser interrogado naquele momento, e era porque ele tinha Asperger e era autista. Mesmo assim, os detetives mantiveram a calma e o respeito, mas eles continuavam voltando ao mesmo ponto de dizer que eles estavam tentando entender o que aconteceu com a Chiara e precisavam da ajuda dele. Eles nem estavam tentando fazer ele confessar e nem se entregar, eles só queriam realmente respostas naquela hora. E obviamente o Dominico concordou em ir até a delegacia, principalmente porque o Bruce, que era o colega de quarto dele, se ofereceu pra ir com ele. Mas antes deles irem, os dois entraram em casa pra pegar ali algumas coisas, e foi aí que tudo mudou. Presta atenção. Poucos minutos depois, o Bruce saiu sozinho, completamente abalado. Em silêncio, ele chamou um dos detetives ali pro lado e pediu para ser separado do Dominico. Ele confessou que tinha alguma coisa muito estranha no comportamento dele e revelou que dentro da casa, naquela hora, ele perguntou diretamente pro Dominico se ele tinha feito aquilo. E o Dominico respondeu de uma forma fria que sim, que ele tinha atirado na própria filha 3 vezes. Depois disso, os policiais garantiram que eles fossem em carros separados. Durante o trajeto, alguma coisa também chamou mais a atenção deles. O Dominico, ele não perguntou nada da filha. Em vez disso, ele começou a falar sobre aquecimento global e meio ambiente, como se ele tivesse completamente desconectado
desconectado da realidade. Enquanto isso, Bruce estava visivelmente abalado, e durante o caminho ele contou pro detetive sobre um comentário que o Dominico tinha feito horas antes do massacre, que foi aquele do "eu vou matar todos eles". Na época, o Bruce não levou a sério. O Dominico ele já tinha feito ameaças parecidas antes, sempre em momentos de raiva, mas nunca tinha passado disso. Só que agora, depois do que aconteceu, o Bruce entendeu que ele estava falando sério. Só que infelizmente já era tarde demais. O Bruce, ele, além de confirmar as suspeitas, ele acabou entregando para os detetives tudo o que faltava para fechar o cerco pro Dominique. Ele contou que o Dominico tinha experiência com arma de fogo e comentou, quase como quem não quer nada, que se uma arma tivesse sido usada naquele crime, provavelmente seria dele. E em seguida veio a cereja no topo do bolo: as imagens da própria câmera da porta da casa onde os dois moravam. A gravação mostrava claramente o Dominico entrando na caminhonete Dodge prata com uma arma na mão, exatamente 23 minutos antes do início do massacre. E não muito tempo depois do último tiro ouvido na vizinhança, a mesma câmera filmou o Dominico voltando para casa, calmo e sozinho. O timing estava perfeito, a história dele estava desmoronando e agora era a hora de confrontar ele. Dois detetives do condado se sentaram com o Dominico e informaram sobre os seus direitos, mas ele abriu mão deles sem hesitar. Segundo o próprio relatório da polícia, o Dominico se descreveu como uma pessoa solitária que não saía à noite e seguia uma rotina rígida. Ele disse que tinha ido dormir cedo, acordado para se exercitar e que não tinha saído de casa. Ele garantiu que ninguém tinha usado o carro dele, que nenhuma arma estava envolvida. Ele tentou se pintar como um recluso inofensivo, mas os detetives eles já tinham assistido os vídeos. Então os detetives pressionaram o Dominico perguntando se ele não tinha mesmo saído de casa, porque a própria câmera de segurança dele mostrava ele saindo com a caminhonete naquele dia. O Dominico ficou sem reação e tentou desdizer o que ele tinha dito, falando que tinha esquecido que ele tinha saído. Ele disse que talvez ele tivesse ido para casa de um amigo para fumar e bater um papo na frente da lareira, ou sei lá. Mas quando eles pediram o contato do tal amigo, ele não tinha. E quando os investigadores mostraram que a câmera também capturou ele com uma arma na mão, veio o silêncio. Ele simplesmente não tinha mais o que dizer. Até que finalmente, sem emoção, sem explicação, só se ajeitando na cadeira, o Dominico disse que não queria mais falar sobre aquilo. Pouco tempo depois, o Dominico gigante foi oficialmente preso e acusado de 4 homicídios qualificados com premeditação. E o xerife não tentou suavizar nada. Ele chamou o Dominico exatamente pelo que ele era. E as palavras exatas dele foram: estamos lidando com um indivíduo extremamente violento com um passado igualmente violento. Alguém que jamais deveria ter estado solto nas ruas. E quando se olha o histórico do Dominico, é difícil de discordar com o xerife. O prontuário dele parece um roteiro de filme de terror, mas era real. E ninguém conseguiu parar ele a tempo. Em 2005, ele foi preso por violência doméstica e agressão. As acusações foram retiradas e ele foi colocado em um programa de desvio pré-julgamento. Basicamente, uma segunda chance. Mas ele ignorou completamente e 3 anos depois, em 2008, ele foi preso de novo. Dessa vez por múltiplos casos de crueldade contra animais. E aí vem a parte complicada. O xerife ele compartilhou os detalhes, mas eu já vou avisando aqui que eles são um pouco difíceis de ouvir, tá? O Dominico ele matou um cachorro batendo a cabeça dele contra a mesa e depois quebrando o pescoço. Depois ele fez a mesma coisa com outro cachorro. E como o próprio xerife disse, se você é capaz de ferir um animal, você pode ferir um ser humano. E o Dominico é a prova viva disso. Mesmo assim, ele não foi preso. Ele recebeu 2 anos de prisão domiciliar e mais 2 de liberdade condicional. Ou seja, ele não passou nem um único dia atrás das grades. E a violência continuou. Em 2012, ele se envolveu num episódio de fúria no trânsito. 2 motociclistas disseram que ele jogou o carro em cima deles de propósito. E quando eles seguiram o Dominico até a casa de um amigo e chamaram a polícia, ele saiu do carro com um facão na mão. Mas uma das acusações, a agressão com a arma letal, foi retirada e ninguém sabe até hoje o porquê. E mais uma vez, o Dominico escapou com mais 2 anos de prisão domiciliar e liberdade condicional. Quer dizer, os sinais estavam ali fazia tempo. Prisões, surtos violentos, alertas ignorados.
Ele recebeu segunda chance atrás de segunda chance e de algum jeito ele sempre escapava pelas brechas do sistema. Só que dessa vez essas brechas engoliram uma família inteira. E quando parece que nada mais pode piorar, vem a reviravolta mais bizarra de todas. Durante o transporte para a prisão, o Dominico fez um pedido insistente para os oficiais. Ele queria falar com o Bruce. Os dois moravam juntos há mais de 18 anos e, segundo o Bruce, ele sempre sentiu uma espécie de responsabilidade pelo Dominico, como se ele fosse mais um parente do que só um amigo. Então, quando os policiais disseram que poderia ser a última vez que eles se veriam, o Bruce aceitou. A conversa foi gravada em vídeo, mas nunca foi divulgada para o público. A primeira pergunta do Dominico foi simples, mas com bastante peso. Ele perguntou se ele tinha contado para a polícia. E o Bruce respondeu sem hesitar que sim, que ele tinha falado a verdade. O Dominico perguntou por quê e o Bruce disse que foi porque ele tinha feito uma coisa horrível. Mas não acabou por aí. 5 dias depois, numa ligação telefônica gravada da cadeia, o Dominico fez um pedido estarrecedor. Ele pediu que o Bruce assumisse a culpa por ele, que dissesse que foi ele que cometeu os assassinatos e que ele fizesse isso por amor. O Dominico até chegou a insinuar que ele planejava alegar insanidade, como se isso apagasse todo o sangue que ele tinha derramado. E eventualmente ele foi indiciado por um grande júri. 4 acusações de homicídio qualificado e uma invasão armada a domicílio. A promotoria deixou claro, vai pedir pena de morte, porque diante do que ele fez não existe punição mais justa. Mas agora eu quero saber o que você achou dessa história e se você concorda com a pena de morte nesse caso. Fala pra mim aqui nos comentários que eu já estou lendo. E pra continuar ouvindo essas histórias bizarras, clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Um beijo e até o próximo vídeo.